Saudações a todos! Espero que estejam bem. Hoje trago algumas atualizações quentes sobre o nosso time, principalmente sobre os convocados que estão se preparando para os treinos, já que estamos a pouco tempo da grande final contra o adversário. Vou falar também sobre a estratégia do treinador para garantir a vitória nesse jogo decisivo. Então fiquem ligados, pois essa é uma semana cheia de preparação, com treinos intensos para a decisão regional. O técnico está se dedicando bastante com quase todo o elenco, mas vale lembrar que ele ainda não conta com alguns jogadores que foram chamados para a data FIFA. A mesma situação ocorre com o time adversário, que também tem atletas convocados. Isso é algo que sempre ocorre nessa época do ano, especialmente porque vários campeonatos estaduais já terminaram, mas o Campeonato Paulista está se preparando para a grande decisão. Mas vamos seguir. Um dos jogadores que se juntará ao grupo em breve está a caminho, mas ele vem da Europa, então ainda está resolvendo questões de fuso horário. Ele embarcou nesta segunda-feira e deverá chegar na terça-feira pela manhã para se integrar aos colegas de time e continuar se preparando para a final. Esse atleta participou do jogo de quinta-feira, jogando 84 minutos e também teve uma participação de 101 minutos na partida de volta. Além disso, ele marcou um gol na Liga das Nações, onde sua seleção acabou sendo eliminada. Com isso, ele alcançou a marca de 100 jogos com a camisa da seleção e foi homenageado por esse feito. O momento é positivo para o jogador que vem de uma sequência com muitos minutos em campo, o que pode gerar um certo cansaço, mas ele certamente procurava essa chance desde que começou a atuar novamente, já que desejava voltar a representar sua seleção. Ele precisa de 3 gols para se tornar o maior artilheiro da história de sua seleção, o que é mais um motivo para se destacar no próximo ciclo, principalmente pensando nas datas FIFA e na Copa do Mundo. Desde que voltou a jogar, principalmente após sua transferência para o Corinthians, as expectativas sobre esse atleta aumentaram e agora todos esperam que ele seja convocado novamente para a seleção da Holanda. Para isso, ele sabe que precisa balançar as redes mais 3 vezes, o que o tornaria o maior artilheiro da história do time. Com a proximidade das datas FIFA e da Copa do Mundo, ele com certeza quer se destacar durante os jogos, sabendo que nada é mais valorizado para um jogador do que a conquista de títulos. Ele tem uma grande final marcada para quinta-feira, onde tem a chance de se tornar protagonista e conquistar um troféu que o Corinthians não vence há 6 anos. Isso é muito positivo, pois ele traz consigo a experiência da seleção holandesa, além de ser um jogador muito respeitado em sua posição, estando novamente na seleção, algo que sempre almejou. Para isso, é essencial que ele mantenha seu nível de atuação, o que certamente será bom para o seu desempenho individual e para o Corinthians como um todo. Os demais convocados estarão em campo na noite de terça-feira, dia 25. A logística para garantir que eles participem do treino final, na quarta-feira à tarde, foi bem planejada. O treinador contará com todos os jogadores disponíveis, embora seja uma pena que não tenham conseguido realizar treinos durante toda a semana. O restante do elenco já está bastante entrosado desde o ano passado, com poucas mudanças, praticamente nenhuma, além da recente chegada de um novo jogador. 2 atletas estarão em campo na terça-feira à noite no Monumental de Maturim, na Venezuela. Após o jogo entre Venezuela e Peru, eles pegarão um voo fretado para chegarem em São Paulo na quarta-feira pela manhã e se integrarem ao treino da tarde. Um outro jogador, por sua vez, estará em campo contra a Colômbia e após a partida voltará para São Paulo junto com um colega de um clube paulista. A logística foi acertada entre as equipes para garantir que todos consigam chegar a tempo para o treino. No caso de um jogador que enfrentará o Chile com o Equador em Santiago, ele terá uma viagem direta para São Paulo, sem escalas, o que garantirá sua chegada a tempo para o treino de quarta-feira à tarde. Essa logística está sendo muito bem organizada para que todos os atletas cheguem a tempo, considerando que o jogo contra o adversário é na quinta-feira à noite. Pode-se questionar se essa situação é ideal, já que os jogadores ainda estarão em campo na terça-feira, mas essa é a realidade das datas FIFA, que de certa forma impacta os clubes. Com 48 horas de intervalo entre os compromissos, é complicado, mas a decisão está marcada e o time precisa se preparar.
O adversário é forte e a diferença no placar é mínima, o que deixa todo mundo com uma expectativa muito grande, especialmente após o que aconteceu na final de 2018, quando o time perdeu. A vantagem no segundo jogo levou a decisão para os pênaltis e perdeu em casa. Esse é um ponto de preocupação para os torcedores que não querem que a história se repita. Essa ansiedade, aliás, é algo que está sendo muito comentado, especialmente por causa da virada que aconteceu em 2018, quando o time teve uma vitória no primeiro jogo, mas foi superado no segundo, levando a disputa para os pênaltis, onde perdeu o título. Isso gerou muita discussão na época, inclusive sobre um pênalti que foi marcado e depois desmarcado, o que trouxe um clima de polêmica sobre o torneio. O time, claro, quer evitar esse tipo de reviravolta. Além disso, o Corinthians tem um ponto muito forte para esse confronto, sua defesa. Quando falo em vantagem, me refiro ao fato de que se o Corinthians conseguir manter a defesa sólida e não sofrer gols, estará mais perto de garantir o título. Isso se torna ainda mais evidente com o bom momento vivido pelos zagueiros, com o acréscimo de um lateral que tem se mostrado muito eficiente. Essa formação se mostrou muito importante, especialmente em momentos decisivos, e a defesa tem sido um grande trunfo sem sofrer gols nas últimas partidas. Esse tipo de ajuste tático com 3 zagueiros tem dado resultados. Claro, a equipe enfrentou desafios, especialmente com a necessidade de se adaptar rapidamente a uma formação nova, mas o fato é que a defesa do Corinthians tem mostrado muito mais consistência. Agora, com a final se aproximando, o time tem tudo para ser bem-sucedido, caso consiga manter a solidez defensiva e, claro, explorar as oportunidades no ataque. O técnico tem trabalhado muito para garantir que a defesa não sofra mais gols, e com isso, o time pode chegar mais confiante para marcar quando surgir a chance, ainda mais jogando em casa diante de sua torcida. Embora o time não tenha que jogar de forma puramente defensiva, é fundamental ter essa segurança atrás para se proteger. Com o talento no meio de campo e no ataque, o Corinthians tem os ingredientes necessários para ir à frente, mas tudo depende de um bom equilíbrio defensivo, algo que no momento o time tem demonstrado. O goleiro, por exemplo, tem sido fundamental com defesas excepcionais, especialmente quando a defesa falha. A chegada do novo goleiro foi um acerto da comissão técnica e da diretoria que o estabeleceu como titular, e ele tem mostrado sua qualidade. Em campo, a estratégia do time se baseia em manter uma defesa sólida, mas também explorar os pontos fortes do ataque com jogadores que podem decidir a qualquer momento. Além disso, há uma série de bons defensores que voltaram a mostrar sua qualidade e um atacante que está muito motivado para os próximos jogos, especialmente após um bom retorno à seleção. Mesmo com algumas lesões no início do ano, esse jogador mostrou que pode ser decisivo, principalmente em jogos como o da final. Ele tem um bom histórico contra o rival e pode ser a chave para a vitória. Com a maior pontuação da fase de grupos, o time garantiu a vantagem de jogar a final em casa, onde pode confirmar a conquista do título. A defesa tem sido muito elogiada e, com esse trunfo, o Corinthians está mais preparado do que nunca para a grande decisão. Porém, é sempre importante lembrar que no futebol surpresas podem acontecer. A equipe tem feito seu trabalho de forma competente e agora é esperar para ver se tudo vai se encaixar no momento certo. Há também algumas questões fora de campo, como a dificuldade de aquisição de ingressos para a final, o que tem gerado descontentamento, principalmente entre os conselheiros. A venda de ingressos foi rápida e muitos ficaram sem acesso a entradas para o jogo. Essa situação é inédita na história do clube, com ingressos se esgotando em questão de minutos. Isso está gerando muitos questionamentos, especialmente com a dificuldade de acesso para os conselheiros que estão sendo afetados por cambistas que estão vendendo ingressos a preços altíssimos. Por fim, voltando a falar do jogador que ainda não retornou, ele teve um bom tempo de jogo pela seleção durante a data FIFA e isso tem gerado preocupações já que ele ainda está no exterior. Esperamos que ele esteja pronto para a final já, que sua presença é muito importante para o time. E para encerrar, surgiu uma conversa sobre uma possível troca envolvendo Gustavo Henrique e Diego Pituca, jogador do Santos. Embora Pituca seja bom, ele não parece ser a melhor opção para o Corinthians, que já tem bons volantes. O foco deveria ser em um zagueiro, caso Gustavo Henrique seja liberado para reforçar ainda mais a defesa. O que você acha disso? O Corinthians,
com sua maior pontuação na fase de grupos, garantiu a vantagem de decidir a final em casa, onde a equipe tem a chance de confirmar a conquista do título. A defesa, que tem sido um dos grandes destaques do time ao longo da temporada, continua sendo o principal trunfo. Não é por acaso que a maioria das críticas que surgiram foram em relação a jogos internacionais, onde a equipe por vezes mostrou vulnerabilidades. No entanto, dentro do Campeonato Paulista, o time tem sido quase imbatível com uma sólida performance defensiva que, além de evitar gols, tem proporcionado à equipe uma base segura para as investidas ofensivas. Com a consistência defensiva mostrando bons resultados, o Corinthians tem se mostrado cada vez mais preparado para o jogo decisivo. A expectativa é alta e o time agora sabe que depende de um bom equilíbrio entre defesa e ataque para garantir a vitória. A estratégia do técnico é clara: garantir que a defesa se mantenha impenetrável, sem ceder espaços ao adversário e, quando houver oportunidade, fazer os gols que confirmarão o título. Essa abordagem tem sido eficaz especialmente após ajustes táticos importantes ao longo da temporada, como a introdução de uma defesa mais sólida e a adaptação da equipe a novos esquemas. Mas, como sempre acontece no futebol, as variáveis podem mudar a qualquer momento. Por isso é crucial que a equipe não perca o foco e continue a aplicar essa estratégia com disciplina. Em campo, o time se mostrou muito bem preparado, mas a concentração será ainda mais importante no confronto final, especialmente jogando em casa diante da torcida. O Corinthians, com o apoio de seu público, tem o poder de transformar a pressão em motivação. Por outro lado, algumas questões fora de campo têm gerado um clima de tensão, especialmente no que diz respeito à venda de ingressos para a final. Muitos conselheiros estão se queixando da dificuldade para adquirir ingressos e dos altos preços cobrados para assistir à decisão. Essa situação inédita tem gerado insatisfação dentro do clube, uma vez que muitos conselheiros ficaram sem a possibilidade de assistir ao jogo, algo que nunca havia acontecido antes. O mercado de cambistas, que tem se aproveitado dessa situação, está vendendo ingressos a preços exorbitantes, o que se tornou uma grande preocupação para os torcedores. A questão gerou discussões e descontentamento, com muitos pedindo soluções para evitar que isso aconteça novamente. A falta de ingressos no setor destinado aos conselheiros, somada ao alto preço cobrado, é algo que nunca foi visto antes no clube, e essa situação está criando um grande mal-estar. Diante disso, uma solução poderia ser a implementação de tecnologias como o reconhecimento facial, para garantir que os ingressos cheguem efetivamente aos torcedores e não para as mãos de cambistas. Agora, voltando ao elenco, a situação de alguns jogadores segue sendo monitorada com bastante atenção. Um atleta que participou de diversos jogos pela sua seleção durante a data FIFA tem causado um pouco de preocupação pela quantidade de minutos jogados. Embora tenha sido titular em 2 partidas e tenha acumulado um tempo significativo em campo, o cansaço e a viagem podem afetar seu desempenho nos próximos dias. A comissão técnica está atenta a isso e é possível que o jogador não participe de treinos intensivos nos dias seguintes, já que o próximo jogo será na quinta-feira. No entanto, é esperado que ele esteja disponível para o confronto, sendo um dos principais jogadores do time. Além disso, os exames médicos também serão realizados para garantir que ele não tenha sofrido nenhum tipo de lesão ou desgaste excessivo. Sua presença é fundamental para o time e a comissão técnica está tomando todas as precauções necessárias para garantir que ele esteja em plenas condições para o jogo decisivo. Falando em possíveis mudanças no elenco, houve uma especulação sobre uma troca envolvendo Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians, e Diego Pituca, volante do Santos. Apesar de Pituca ser um bom jogador, não se vê como uma grande vantagem essa troca, considerando que o Corinthians já possui muitos volantes de qualidade. A posição mais necessitada de reforços seria a zaga, e por isso muitos torcedores sugerem que, caso Gustavo Henrique seja negociado, o ideal seria buscar um zagueiro de destaque para fortalecer ainda mais esse setor. A defesa tem sido um ponto forte para o time e a chegada de mais um jogador para essa posição poderia consolidar ainda mais a estrutura defensiva, tornando o time ainda mais sólido. Enquanto isso, o elenco segue se preparando para a grande final, ciente de que a conquista está ao alcance, mas que depende de um desempenho impecável nos próximos jogos.
O time tem mostrado desde o início da temporada que tem qualidade tanto defensiva quanto ofensivamente. Com a equipe bem entrosada e motivada, as chances de conquista são grandes e a torcida já começa a sentir a emoção de estar muito próxima da vitória. O apoio da torcida será fundamental nesse momento, pois jogar em casa traz uma pressão extra, mas também uma grande oportunidade para mostrar o poder do time no estádio. O técnico tem feito um excelente trabalho e a confiança no elenco é alta. Agora resta aguardar o momento decisivo, que será uma verdadeira prova de fogo para o Corinthians, que tem todos os ingredientes para conquistar o título estadual. No entanto, o time sabe que não pode subestimar o adversário e que a preparação precisa ser impecável. Tudo estará em jogo e a equipe está pronta para esse grande desafio, buscando fazer história em sua casa com o apoio de sua torcida. Faltam poucos dias para a grande decisão e o Corinthians tem tudo para alcançar o tão sonhado título, mas precisa garantir que a estratégia, o foco e a disciplina estejam presentes em cada detalhe do jogo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Nos últimos dias, um rumor tem circulado com força nas redes sociais, envolvendo o nome de Abel Ferreira, o técnico mais vitorioso da história recente do Palmeiras. O vídeo, que já virou um dos assuntos mais comentados entre os torcedores, mostra o treinador português aparentemente se referindo ao Corinthians de maneira nada amistosa. O que exatamente ele disse? A curiosidade é enorme e os fãs do futebol estão ávidos para descobrir mais sobre o conteúdo desse vídeo, que promete agitar ainda mais os ânimos no cenário do futebol brasileiro. O que chama a atenção nesse novo rumor é que, embora Abel Ferreira seja conhecido por seu temperamento forte e suas declarações sempre impactantes, ele nunca havia se envolvido publicamente em polêmicas diretamente relacionadas a seu maior rival no futebol paulista. Por mais que o Palmeiras tenha protagonizado diversas batalhas emocionantes contra o Corinthians nos últimos anos, o treinador sempre manteve uma postura focada nos jogos, evitando entrar em polêmicas fora de campo. Agora, no entanto, essa situação parece estar prestes a mudar, deixando os torcedores em estado de alerta. O vídeo que gerou toda essa repercussão ainda não foi oficialmente confirmado como verdadeiro, mas as especulações não param. Algumas fontes indicam que a gravação teria sido feita em um momento descontraído, possivelmente durante uma conversa entre Abel e outros membros da comissão técnica. Mas o tom das palavras é o que está causando alvoroço. Será que o técnico do Palmeiras realmente se referiu ao Corinthians de maneira desrespeitosa ou há algum tipo de mal-entendido envolvido? O público aguarda ansioso por mais esclarecimentos. O episódio promete trazer consequências significativas para o ambiente do futebol paulista. O Corinthians, claro, não deixaria passar em branco uma possível ofensa de Abel, que já foi alvo de críticas de rivais em outras ocasiões, mas jamais de maneira tão direta. Como reagirão os jogadores e a torcida do time alvinegro? E mais importante, como o Palmeiras irá se posicionar sobre essa situação? O mistério continua no ar e uma coisa é certa, esse rumor já provocou discussões fervorosas em bares, casas e nas redes sociais com torcedores do Palmeiras e do Corinthians divididos entre a indignação e a expectativa. Resta saber se o próprio Abel Ferreira irá se manifestar sobre o episódio ou se a confusão seguirá alimentando ainda mais os ânimos dos torcedores. O que é fato é que o caso promete agitar o futebol paulista nos próximos dias. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!